Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Vamos embora começar mais um bate-papo virtual, né? Mais uma aula que a gente tem tido nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena. Mesmo à distância, a gente tem tentado manter essa comunhão. E como vocês sabem, até pelo domingo passado, alguns vídeos dessa semana, a gente tem falado sobre o Espírito Santo. Algumas perguntas. Bio, domingo passado, não conseguiu concluir tudo em uma aula. A gente fez o convite ao vivo, ele voltou. Está aqui mais uma vez para falar da temática. Vou fazer uma oração agora para Deus estar à frente desse momento e Bio dar continuidade, tá bom? Vamos orar? Querido Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprender sobre a Tua palavra, de aprender, Pai, um pouco mais daquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Cuida, Pai, de Bio, cuida de cada irmão, cada pessoa que está aqui, que a gente consiga, Senhor Deus, ter um único foco, um único propósito, que é Te honrar e engrandecer o Teu nome. Cuida de nossas vidas, abençoe esse momento e fica à frente de tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, gente, bom dia a todos. Se eu esqueci de alguém que entrou na sala, deixa eu compartilhar a tela da aula que nós vimos a semana passada, para vocês verem as perguntas que conseguimos cobrir a semana passada. Então, a tela que, assim, a primeira pergunta da semana passada foi uma pergunta muito interessante, não é? Qual o seu papel? O seu aqui significa o papel do Espírito Santo na Trindade. Eu não tenho certeza, não é? Então, eu lancei algumas ideias, mas qual a função do Espírito Santo? Aí sim, o Novo Testamento fala bastante coisa, né? Ele é nosso corpo é a habitação dele, ele é o selo do penhor, ele é o poder de Deus, ele é nosso instrumento de santificação, porque ele nos ajuda em nossas fraquezas, não é? Nós somos guiados pelo Espírito, nós somos filhos adotados pelo Espírito. E tem um assunto ainda, né, que eu nem toquei, e que está me vindo à mente agora, é que o Espírito, ele nos dá dons. Então, eu poderia aqui colocar, por exemplo, 1 Coríntios 12, que é uma passagem importante, que o Espírito, ele nos dá dons, os mais variados. Então, tem várias passagens que falam sobre isso, né? 1 Coríntios 12, Efésios 4, Romanos 12. Então, o Espírito está lá nos dando diferentes dons no corpo de Cristo. Ok. É uma pessoa que fala, pensa, sente, tem sentimentos, sim. Ele é uma pessoa, não é? Ele se relaciona conosco e nós temos vários verbos que ajudam a mostrar isso. A passagem que a gente viu foi Atos 13, né? Entre outras. O Espírito se entristece, o Espírito se apaga. Qual o processo de afastamento do Espírito? Eu entendo que, à medida que o Espírito nos convence do pecado, a gente se afasta do mundo. O processo inverso é igual. À medida que o Espírito, que nós nos aproximamos do mundo, o Espírito vai se apagando da gente. Ele vai se entristecendo à medida que a gente se envolve mais no pecado, né? Porque a função principal do Espírito é a nossa santificação. Essa é a função. Por isso que é Espírito Santo. Né? Essa é a ideia. Ele está dentro de nós para nos santificar. Aos pouquinhos, não é? Num ritmo diferente, eu entendo, para cada pessoa, ele vai nos santificando, nos tornando mais como Deus.
Quando peco, automaticamente ele se afasta? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Não é alguma coisa automática, imediata. Não, pelo contrário, o Espírito Santo está em nós para nos ajudar em nossas fraquezas. Então, pelo contrário, ele está ali para nos alertar, e nós vamos ver uma passagem daqui a pouco que nos ajuda a reforçar esse ponto, né? Que o Espírito está para nos guiar. Então, nessa vida, nós vamos ter altos e baixos, nós vamos ter quedas, nós vamos ter momentos de luta intensa com o pecado, nosso próprio pecado. O Espírito está ali para nos ajudar, né? Enquanto a gente não abrir mão da nossa fé, e eu usei a palavra semana passada, abjurar, não é? É a ideia de negar alguma coisa que um dia você confessou, né? Então, enquanto a gente, eu acho, não abrir mão da nossa fé, eu entendo que o jogo está rolando, né? A guerra está valendo. Então, a Bíblia nos ensina, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, todo pecado, todo pecado. Então, Deus não faz distinção entre um pecado e o outro, não. Ok? Ô, Bill, eu tenho uma dúvida. Pois não. Deixa eu voltar, deixa eu interromper aqui a tela para poder interagir com vocês. Não, é sobre essa questão do afastamento do Espírito Santo. Oi, Vitor, bom dia. Oi, bom dia, paz. Paz. Tipo, essa questão do afastamento do Espírito Santo, eu entendo que na Bíblia dá níveis de, vamos dizer assim, de intensidade ou níveis de preenchimento do Espírito Santo em nossas vidas. Sim. Então, tem alguns trechos da Bíblia que fala, principalmente quando os apóstolos iriam fazer alguma coisa, alguma mensagem, alguma pregação. Por exemplo, eles falam uma vez que Pedro, quando fez o discurso lá em Atos, no início de Atos, que Pedro estava cheio do Espírito Santo. E aí, minha pergunta qual seria basicamente os níveis dessa questão da presença do Espírito em nossas vidas, né? A gente é uma espécie de copo que o Espírito ele está mais presente, menos presente, ou ele é presente da mesma forma, mas a questão da atuação dele que vai depender da nossa atitude. Então, tipo, às vezes não fica claro para mim como é que esse preenchimento ocorre dentro de nós, na prática. Ok, boa pergunta. Vitor, eu entendo que os meios para se encher do Espírito o louvor, aquela passagem que a gente usa muito, voltado para a questão do louvor à capela, não é? Com cânticos e hinos e salmos, mas o ponto principal do apóstolo Paulo lá é encher-se do Espírito. Então, em vez de você... Ele vem numa lista, né, ali naquele texto de Efésios 4 e 5, tipo, se você antes roubava, trabalhe, se você antes se irava, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Aí, mais na frente, no capítulo 5, ele vai dizer, né, se você antes se enchia de vinho, né, e de tudo que o vinho traz, né, a dissolução e tem uma palavrinha que descreve bem essa situação do vinho, que eu não posso usar, né, da bebida. Então, em vez de se encher de vinho, se encha do Espírito. Então, um instrumento é a música, é o louvor, porque a música, o louvor, ele tem um forte impacto sobre as nossas emoções, né? Tem um ditado popular: quem canta seus males espanta. Então, o louvor é um instrumento. Outro instrumento é a palavra de Deus, que Paulo diz que é a espada do Espírito. Então, o Espírito, quando a gente não somente está lendo a palavra, mas a gente está meditando na palavra, decorando versículos, traduzindo a palavra, envolvida com a palavra, você vai estar se enchendo. Ok? Então, esses são os principais instrumentos de se encher do Espírito. Agora, quais são os sinais de que o Espírito
você está cheio do Espírito. Um sinal claro é a nossa santificação. A gente está pecando menos. A gente tem menos prazer em pecar. A gente sente menos prazer em pecar e mais prazer em fazer as coisas de Deus. É uma coisa que eu entendo, isso é uma interpretação minha, ok? Mas deixe-me voltar aqui para aquela página, porque tem a ver com a tua pergunta da semana passada, não é? Como tenho certeza que o Espírito habita, não é, em mim? Bem, primeira coisa que eu falei foi: nós temos a promessa da palavra, e receberão o dom do Espírito, o presente do Espírito. Segunda coisa é mudanças de vida, das obras mortas. Não é? Então você começa a deixar as obras do pecado na sua vida. Qualquer que seja o pecado que você esteja lutando, você começa a deixar ele. Agora, uma coisa que eu estava escrevendo agora de manhã, dentro ainda da tua pergunta da semana passada, Vitor, é que os sinais do fruto do Espírito, eles começam a aparecer em nossa vida. Os sinais do fruto do Espírito começam a aparecer na nossa vida. Alegria. E antes, em vez de você se alegrar com o vinho, agora você se alegra com o louvor. Antes, em vez de você se alegrar, estar vazando a sua raiva, né, explodindo em cima das pessoas, agora você sente paz. Então, o fruto do Espírito, né, que na verdade o primeiro deles é amor, o fruto do Espírito são sinais de que o Espírito está habitando em nós, de que ele está nos enchendo. Ou seja, o velho homem está cada vez mais perdendo força em você. A velha natureza, a natureza carnal, como Paulo fala. Então, ainda dentro dessa pergunta, e podem me interromper a qualquer momento, viu, gente? Qualquer um de vocês. Não é somente Vitor e Rodolfo, não. Quando você volta nesse texto aqui de Gálatas, né, capítulo 5, você percebe que isso aqui tem a ver com a luta do Espírito. Ele começa no versículo 17, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façam o que querem. Então, quando a gente se converte, a gente admite que existe uma luta interior. A carne, a gente antes vivia sobre os desejos da carne, o que a carne mandava fazer, a gente fazia, né? Como diz uma expressão da minha época, o que dava na telha, eu ia lá e fazia, ninguém me impedia, mas agora que eu estou sendo transformado pelo Espírito, existe uma luta dentro de mim. Existe uma resistência dentro de mim. É a luta entre a carne e o Espírito, porque eles são opostos. E a gente não vai mais fazer o que quer. Sabe? É o que Jesus falou de negar a si mesmo. Aí mais na frente, Paulo faz uma lista, no versículo 19, as obras da carne são conhecidas. Aí ele faz uma lista enorme de pecados da carne, de obras carnais, de diversos tipos, né? Pecados de natureza relacional, pecados de natureza emotiva, pecados de natureza sexual, pecados de natureza social, mas depois ele vem com o fruto do Espírito. Essa lista aqui do número 3, amor, alegria, não é? Paz, amabilidade, paciência. E ele termina dizendo, só um minutinho, Rodolfo, ele termina dizendo que se vivermos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Então, sua vida, como ele vai falar um pouquinho antes do versículo 17, a sua vida vai ser guiada pelo Espírito. Vai ser guiada pelo Espírito. Ok? Rodolfo, ou alguém que falou e eu não sei quem foi. Foi eu mesmo. Só para eu tentar entender, Bill. Quando você fala assim, essa guerra interior entre carne e espírito,
Essa guerra interior está se referindo o Espírito, seria o Espírito Santo, é? Sim, sim, o Espírito Santo. Ah, entendi. Eu pensava que era algo assim, algo mais filosófico, essa guerra assim espiritual, mas Bem, tudo é filosofia, né? E tudo é espiritual. Ah, sim, o Espírito, eu entendo que o Espírito de Deus, ele trabalha com o nosso espírito. É uma cooperação. O Espírito de Deus, ele trabalha na nossa mente. Eu vou dar uma de psicólogo agora, né? Desculpa, Nilcinho. Ele trabalha com o nosso psique, não é? Se bem que no Novo Testamento, psique tem um outro sentido. Mas na psicologia, pelo que pouquinho que eu entendi, que eu li, então o Espírito Santo trabalha com a nossa mente. E tem coisas da nossa mente, memória, traumas, comportamentos, consciência, que ainda estão afetados pelo pecado. Né? E esses pensamentos influenciam nossas emoções, que influenciam nosso comportamento, nossas reações. Bill, É baseado em memórias. Oi. você falou que o Espírito de Deus atua meio que unido ao nosso espírito. É o Mas entendimento que eu tenho baseado em Romanos 9. Mas o nosso espírito, por natureza, ele não é carnal? Como é que Ele é influenciado. Bem, na visão bíblica, bem, eles chamam de antropologia bíblica. Na visão bíblica, o homem ele está dividido em 2 ou 3 partes. E existe um debate aí, né? Eles chamam de tricotomia ou dicotomia, né? A dicotomia, a gente é alma e espírito, pronto. Eu sou tricotomista, né? Eu entendo que nós temos 3 partes. Nós temos o corpo, a alma e o espírito. O dicotomista, desculpa, eu falei errado, ele só pensa que você tem o espírito e o corpo, mais nada. Espírito e corpo. O tricotomista vai dizer que você tem espírito, alma e corpo. Então, o corpo, né, que às vezes Paulo chama de a carne, que é a parte fraca do corpo, são os nossos instintos mais básicos, sabe? Os nossos desejos mais básicos. E eles são muito violentos. A alma são as nossas emoções. E o espírito é, digamos, a parte intelectual, é a mente. Eu entendo que os 3 foram afetados pelo pecado. Agora, o que mais predomina é a carne. Por isso que, mesmo o homem sem Deus, e aí a gente já está se afastando um pouquinho do assunto, né? Mas meu entendimento, mesmo o homem sem Deus, ele sabe o que é certo para fazer. Mas por que ele termina não tendo nenhuma vontade ou não consegue fazer? Ele não tem a ajuda de Deus. Então, tem um cara que eu estava escutando há uns anos atrás, dentro dessa discussão, que ele estava dizendo que o homem sem Deus, né, o homem lá no mundo, ele até pode conseguir fazer e saber o que é certo em relação a coisas como o que é melhor, usar o dinheiro para comprar um relógio novo ou pagar a conta de luz? Não é pagar a conta de luz. Ele vai lá e consegue fazer. O que é melhor? Comprar uma roupa indecente ou comprar uma roupa melhor para ir para o aniversário da minha avó? Comprar uma roupa melhor, até que ele consegue. Então, nas questões de gosto, nas questões sociais e políticas, o homem até que consegue decidir sem a ajuda de Deus. Mas nas questões mais profundas, que são questões espirituais, o homem até sabe, esse autor estava dizendo, o homem até sabe, mas ele não consegue dar o primeiro passo em direção a Deus. É Deus que tem que dar esse primeiro passo em direção ao homem. É por isso que a Bíblia fala que Deus nos resgatou, Deus nos reconciliou.
O processo de reconciliação começa com Deus, né? Através da evangelização. Então, voltando à tua pergunta, Rubinho, o nosso espírito, ele foi tocado pelo pecado também. Ok? Entendi. Nosso espírito também foi tocado, mas não, eu acho, é bio, né? Não na mesma intensidade que a nossa carne. A carne humana realmente é cruel, né? Jesus disse, a carne é fraca, ela é doente. Né? Esses instintos humanos, a natureza humana, como a linguagem de hoje coloca, NVI, não é? A natureza humana, ela é muito... Basta você andar durante o carnaval e ver o que as pessoas fazem. E vocês ficam pensando, o que é que as pessoas têm na cabeça? Então, quem nunca pegou um ônibus durante o carnaval? E você diz, o que é que as pessoas têm em mente? Ali é a carne tendo total liberdade para fazer o que quiser, especialmente se o cara tomar umas cervejas ou fumar uma maconha, os dois juntos. Aí pronto, libera geral. O cara perde totalmente o pudor. Né? Ok. Vamos às perguntas de hoje, senão a gente não vai terminar indo para um terceiro domingo, né? Uma coisinha que eu queria só terminar aqui, de mostrar para vocês nesse ponto. Vocês estão vendo aqui esses dois pontos, né? Os sinais, o fruto do Espírito é. Aí as pessoas colocam o antes dos dois pontos. Deixa eu diminuir aqui a fonte um pouquinho. Antes dos dois pontos. Alguns vão dizer que esses dois pontos, ele deve estar aqui. Por quê? Porque é o fruto, no singular. E o fruto do Espírito é o amor. Agora, quando você tem esse amor gerado pelo Espírito, esse amor vai gerar paz, alegria, amabilidade. Então, todas essas 8 características que se seguem são são características de quem tem o amor do Espírito. Uma pessoa que ama é uma pessoa alegre, uma pessoa que ama o próximo, ele sente paz, uma pessoa que ama, ela é gentil, uma pessoa que ama, ela é paciente, uma pessoa que ama, ela se controla, uma pessoa que ama, ela tem domínio próprio, uma pessoa que ama, ela é fiel. Então, existe uma outra interpretação, tá certo? Só que a maioria das traduções faz como estava antes, né? Esses dois pontinhos, eles vêm para aqui, a letra, o verbo é. Então, é uma interpretação apenas, tá bom? Ok. O fruto do Espírito está se referindo ao Espírito Santo? Não. Não, está se referindo a essas coisas que o Espírito produz em nós. São traços de caráter, assim como eu coloquei, né? Que o Espírito desenvolve em nós para vencer as obras da carne. E aquele versículo que eu citei antes. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão, não é? Muito forte essa palavra, jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então, note que viver no Espírito é sinônimo de ser guiado pelo Espírito. Se nós permitimos que o Espírito nos guie, produzindo esses frutos aqui, nós vamos estar vivendo no Espírito. Se nós permitirmos sermos guiados pelos desejos da carne, nós vamos estar vivendo na carne. Então, para mim, gente, aqui está o cerne, repito, o cerne da função do Espírito Santo em nós. Aqui em Gálatas 5, não é? Versículos 16 e 19. Aqui está o cerne
do Espírito em nós. Então, muitas vezes, eu quero dizer isso, porque muitas vezes as pessoas se perdem em outras questões sobre o assunto Espírito Santo, né? Os dons, dom de língua, revelação, batismo com o Espírito, pecado do Espírito. Esses assuntos merecem a sua atenção, é claro, né? São doutrinas bíblicas. Mas não perca de vista que a função número 1 do Espírito Santo em nós é a nossa santificação. Ele habita em nós para que a gente seja purificado. O mais tempo que a gente anda nessa terra, o mais tempo o Espírito Santo vai trabalhar em nós, e o mais tempo a gente vai poder servir vai poder servir ao próximo, servir a igreja e servir no evangelismo. O mais que a gente se enfia na carne, o mais que a gente se afunda nos desejos carnais, o mais a gente se torna egoísta, o menos a gente quer servir as pessoas, não é? O menos a gente quer participar nos ministérios da igreja e também evangelizar. Porque a gente se torna mais centrado em nós mesmos. Pronto. Essa pergunta estava atrelada à anterior, né? Então dá para a gente passar um pouquinho mais rápido. Uma pergunta muito comum no nosso meio. Existe batismo com o Espírito? A pergunta que a pessoa queria fazer é: existe batismo com o Espírito Santo hoje? Ok? Então, hoje em dia, não. Porque foi um evento histórico. Isto é, o cumprimento de uma profecia, de uma promessa. A profecia feita pelo profeta Joel. Então, quando você lê lá em Atos, já estamos mudando de assunto, viu, gente? Acelerei um pouquinho para não estourar o tempo, como na semana passada. Mas, de qualquer forma, o mais importante é esclarecer as dúvidas. Sim, que tiver ao meu alcance. Então, mas o que está acontecendo, Pedro diz lá em Atos 2, quando o pessoal viu o Espírito Santo descendo, note que ele diz: o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, que acontecerá nos últimos dias, que diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a língua. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os velhos sonharão. Esse trecho aqui, não é? É ele citando a profecia de Joel. Então, Pedro diz que o que estava acontecendo ali foi o cumprimento da promessa. Veja o que ele diz no versículo 33, mais na frente. Exaltado, pois, à direita de Deus, ou seja, Jesus exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Então, eu entendo que o batismo com o Espírito Santo não acontece de novo. Por quê? Foi o cumprimento de uma promessa. Ele foi derramado. E agora, ele está disponível para todo aquele que crê. Então, antes, o Espírito Santo só caía, assim, a gente tem na Bíblia, não sabe nada fora da Bíblia, mas o Espírito Santo só vinha no Antigo Testamento sobre juízes, como Sansão, reis, como, por exemplo, Saul e Davi, e profetas. Eram as únicas pessoas que recebiam o Espírito. Hoje, qualquer crente em Jesus, no momento que ele é batizado, ele recebe o dom do Espírito. Então, por quê? Porque houve o cumprimento desta profecia. Houve o cumprimento dessa profecia, então foi um evento histórico. Se foi um evento histórico, ele não se repete. Esse é o meu ponto. Por exemplo, o Brasil não foi descoberto várias vezes. Não é? O homem não pousou na Lua. Bem, aí não é cumprimento de nada, né? Aí é uma repetição. Mas, por exemplo, quando você tem uma promessa e você cumpre ela, está cumprida. Jesus morreu na cruz uma vez, ele cumpriu ali a promessa, as profecias que estavam prometidas a seu respeito. Então, quando o Espírito caiu ali em Atos 2, foi o cumprimento da profecia de Joel. Não acontece. Ok. Algumas pessoas, então, eles vão citar Atos, capítulo 10.
certo? E eles vão dizer, e Atos 10, lá na casa na casa de Cornélio, como fica? Bem, é simples, basta você ler o que vem em Atos 11, não é? Atos 10, até Atos 10, somente judeus eram batizados e entravam no reino. A partir de Atos 10, com a casa de Cornélio, não judeus, gentios, começaram a se converter. Então, Pedro, em Atos 11, ele é chamado a atenção, não é? Ele é chamado a atenção porque ele entrou na casa de um gentio. E ele repete tudo o que aconteceu. E olha o que ele diz. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós. Nós quem? Judeus. No princípio, ou seja, lá em Atos 2. Note aqui o versículo 18. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se, porque eles ficaram agitados, né? Você teve comunhão com o gentio. Acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, então também aos gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Então, o evento que aconteceu em Atos 10, eu entendo que foi Deus dizendo para os judeus que os gentios agora também podiam entrar no reino. Dê uma olhada depois, se você tiver tempo, né? Assim, dá uma olhada nessa questão. Atos 15. Pedro repete a história. E ele diz, Deus aceitou, ele abriu as portas do reino para todas as nações. E era o que Jesus disse. Né? Ele ia pregar a todas as nações. E uma prova disso é que o Espírito Santo também caiu sobre os gentios na casa de Cornélio, como aconteceu, como também sobre nós no princípio. Então, eu não acredito que houve 2 batismos com o Espírito Santo, só houve um. Houve uma réplica, eu posso dizer assim, né, algo parecido, para indicar que agora os gentios também tinham parte no reino de Deus. Okay? Então, muita gente confunde o evento, o acontecimento de Atos 10 e pensa que o batismo com o Espírito Santo acontece múltiplas vezes, todas as vezes que alguém fala em língua. Não, é um acontecimento histórico. Atos 2 foi o cumprimento da profecia que Jesus disse, quando eu subir, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ok? E aí? Eu sei que vocês convivem com muitos pentecostais e eles têm um entendimento diferente. E eles têm uma interpretação diferente. Eles interpretam que toda vez que alguém está falando em línguas, ele está recebendo o batismo com o Espírito Santo. Eu não vejo base bíblica para isso. Você só vê esse acontecimento em Atos 2 e uma réplica em Atos 10, que não é igual, não é? E próprio Pedro diz que foi para indicar que os gentios estavam tendo parte no reino de Deus. Então, temos uma pergunta antes de terminar. Oi, Rodolfo. Não, minha dúvida é, assim, porque isso é bem delicado, como você disse, né? A gente convive em contato com pessoas que de certa forma, dizem que falam e recebem, né? O batismo do Espírito Santo. E aí, assim, o que é que eles estão fazendo, então, assim, naquele momento, né? Porque já tive a oportunidade de até visitar algumas denominações desse tipo, por convites, e ver, assim, acontecendo, e aí o que seria aquilo naquele momento, né? O que é que a gente pode explicar? E quando fala lá eu acho que é 1 Coríntios 12, sobre os dons espirituais, e fala que um dos dons espirituais também é a profecia, dom de línguas e tal. O que é que está se referindo? É isso?
Como é que funciona? Ok. Isso aí dá mais uma boa aula, Rodolfo. Eu não estou me voltando para a terceira aula, não. Não tem que ir para a terceira aula, Bill. Ao vivo, de novo, que é para a terceira aula. Se quiser, Bill, fica à vontade. Eu voto a favor, viu? Bota a favor. Obrigado. Veja, resumidamente, o que acontece nesses cultos? Eu acho que é um momento de grande emocionalismo. Pessoas geralmente estão em estado emocional assim muito elevado. Você percebe que é um local bem aglomerado, geralmente fechado, louvor muito alto, não é? E já existe alguém fazendo antes. Mas o que é que eles estão dizendo? E aí vamos para a Bíblia. Eles dizem que é língua de anjos. E eles usam 1 Coríntios 13, quando Paulo diz, mesmo que eu fale em língua de anjos, se não tiver amor, nada vale. Eu entendo que ali em 1 Coríntios 13, Paulo não está dizendo que a igreja falava em línguas de anjos. Eu acredito que ali em 1 Coríntios 13, Paulo está dizendo, ele está fazendo uma sequência de exageros. Mesmo que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, mesmo que eu dissesse para as montanhas, saiam desse lugar, mesmo que eu entregasse todos os meus bens aos pobres, mesmo que eu falasse língua de anjos. Então, ele está numa sequência de exageros para dizer, se eu tivesse tudo isso e não tivesse amor, não vale de nada. Então, quando a gente olha de novo em Atos 2, e você vê pessoas falando em línguas, você vê com toda clareza que eram idiomas. É difícil escapar disso. É tão prova de que essas línguas eram idiomas, que lá em 1 Coríntios 14, Paulo diz que não deve falar em línguas se não houver o quê? Intérprete. Intérprete é alguém que consegue traduzir de algum idioma. Aí alguém diz, sim, mas ele está falando em línguas de anjos. Ok, quem vai interpretar? E Paulo vai redizer lá em 1 Coríntios 14. Se não tem intérprete, não fale. Ele é bem claro em relação a isso. Não fale. Então, eu entendo que as línguas que aconteciam nos primeiros séculos eram idiomas que, quando não servia para evangelizar um estrangeiro que estivesse ali presente, ela deveria ser falada apenas com intérprete para a edificação da igreja. Porque se eu começo a falar em outra língua e as pessoas não entendem, de que serve? É somente exibição. Então, o pessoal que fala em línguas hoje em dia, desculpa, eu acho que é emocionalismo do meio, existe uma certa cobrança, porque quem não fala em línguas não foi batizado com o Espírito, e se ele não foi batizado com o Espírito, possivelmente é porque ele está na carne, vivendo em algum pecado. E acontecem histórias muito esquisitas, que eu não vou entrar no mérito agora. Sim, se a pessoa está dizendo aqui, né, que se a pessoa não fala em espírito, aliás, não foi batizada, e a prova do batismo é falar em línguas, ela não pode ter nenhum cargo na igreja. Ela não pode servir a ceia, ela não pode dirigir louvor, ela não pode participar do coral, então é quase que uma segunda condição para ter cargo na igreja, além de ter sido um convertido. Ok. Então, o que está acontecendo nesses lugares, eu acho que não é o que acontece no primeiro século. O dom de línguas era para evangelizar, era para converter pessoas, era um sinal de que Deus estava presente naquele lugar. E se não houvesse nenhuma pessoa que beneficiasse de que eu podia ouvir o evangelho na minha própria língua, que aquela pessoa que estivesse falando falasse com um intérprete para que a igreja fosse edificada. Então, eu não sei o que acontece hoje em dia,
mas não bate com o que eu vejo nas Escrituras. Ok? Então, tem muitos estudos. Sim, Rodolfo. Eu coloquei aí um versículo lá de 1 Coríntios 14, 1, 2, que também bateu uma dúvida, né? Assim, que aí fala de línguas, aí você está explicando o contexto, e também no contexto fala assim, eu prefiro que vocês procurem o dom de profetizar, porque aí edifica a igreja. E não... Esse profetizar está se referindo a, sei lá, a profecia, né? Assim, dizendo assim, Rodolfo, vai acontecer isso na sua vida, porque Deus está mandando dizer. É isso que está dizendo essa profecia aí, nesse contexto, ou é profecia do estudo da palavra, assim, da palavra em si? O que é que está se referindo a essa profecia? Eu entendo que quando a gente pensa em profecia, a gente geralmente pensa em previsão do futuro, não é? Nem toda profecia é previsão de um futuro distante. Tem algumas que são, ok? Então, veja esse versículo que eu vou colocar para vocês aqui na sala, que é logo depois do versículo que você citou, Rodolfo. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Então, a profecia era uma palavra vinda de Deus, não era um texto bíblico, mas era uma palavra vinda de Deus, em que edificava, exortava, consolava a igreja. Não era uma revelação de algo misterioso em um futuro ainda por vir, ou a revelação de algo misterioso que estava escondido da igreja. Irmãos, eu quero dizer que tem alguém aqui nesse salão que tem 2 mulheres. Aí o cabo se tremia lá atrás porque ele tinha 2 mulheres. Em que isso está edificando a igreja? Em que isso está exortando e consolando os irmãos? Então, eu entendo que a profecia é como se fosse um pequeno sermão dado por Deus, em que a igreja saía consolada, exortada. Ele diz logo depois no versículo 3. Ô, Ok? Bill, Oi. aproveitando o assunto, eu queria saber de você se, assim como a questão do de línguas, isso é uma coisa do passado, ou se ainda pode existir nos dias de hoje, desde que seja preservada essas condições que você falou, né? Que seja algo com o propósito de edificar, exortar e consolar a igreja. Rubem, que pode acontecer, pode acontecer. Entende? Pode acontecer. Agora, eu vejo 3 condições para não acontecer. Certo? Uma é, quando eu olho ao meu redor, eu vejo o que acontece nas igrejas pentecostais e neopentecostais, aquilo não se parece com o que eu vejo nas Escrituras. Segundo, Paulo diz em 1 Coríntios 13 que línguas iriam cessar. E, historicamente, elas começaram a cessar, começaram a diminuir. Tem algumas citações históricas que apontam nessa direção. Terceira coisa, os dons miraculosos, eles acompanharam os apóstolos, não é? No começo do evangelho. No começo da evangelização, no começo do reino. E eram sinais para comprovar de que aqueles 12 homens realmente andaram com Jesus. E eles tinham o poder de passar esses dons para outras pessoas. Então, depois que a igreja começou, eu entendo que esses dons começaram a cessar. Então, deixa eu colocar uma passagem bem interessante, né? Da época, quando eu estava estudando sobre esse assunto. Eu falei para vocês, né, a semana passada, que eu tinha um amigo muito querido, que ele era pentecostal, né? Então, isso me forçou a examinar o assunto com mais cautela. Veja o que eu coloquei aqui no chat, tá certo? Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 12, 12. É fácil decorar, né? 2, 2, 2. Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda paciência,
por sinais, prodígios e maravilhas. Então, os sinais, como, por exemplo, o dom de línguas, era, entre outras coisas, uma credencial de que Paulo, por exemplo, era um apóstolo de Cristo. Então, à medida que esses apóstolos foram morrendo, o reino foi se estabelecendo, a igreja foi conquistando, né? O Espírito Santo não sumiu, não. Mas esses dons miraculosos, sinais, prodígios e maravilhas, foram cessando. Que isso nunca vai acontecer hoje, eu não posso dizer. O Espírito Santo pode pegar um cara lá numa situação difícil, lá na Sibéria, e esse cara fala na língua do povo. Pode acontecer. E as pessoas ouvem a mensagem do Evangelho. Mas o que eu vejo hoje no mundo pentecostal, assim, com todo respeito, não se enquadra com o que eu vejo no Novo Testamento. Bill, eu sei que vai, assim, fugir só um pouquinho, mas é porque você tocou em um assunto que... Então, só teria esses dons miraculosos, por exemplo, de curar, de profetizar, de transferir o dom para outra pessoa, os apóstolos, não é isso? Sim. Então, hoje em dia, a gente não tem apóstolos. Mesmo algumas denominações assim, não, eu sou apóstolo fulano de tal, não sei o quê. Não, não existe isso, né? Hoje em dia. Então, o que determina alguém ser apóstolo ou não, nesse sentido, assim? Porque hoje tem muita gente que diz assim, não, eu sou apóstolo de Deus e não sei o que lá. Então, o que é que determina essa pessoa ser apóstolo para receber o Espírito? Né? Porque muitas vezes justifica isso. Não, eu tenho um dom da cura porque eu sou apóstolo. Eu tenho um dom... Sim. Então, o que é que justifica, assim, esse contexto, né? Boa pergunta, Rodolfo. Qualquer pessoa pode se dizer o que quiser. Né? Você pode chegar aí e dizer, eu sou o novo presidente da República. Ok? Beleza. Mas você é baseado em quê? Com que autoridade? Não é? Alguém pode chegar e dizer, eu sou psicólogo. Ah, beleza. Mas quais são as credenciais? Como você prova a sua autoridade? De que você é um advogado, um psicólogo? Então, a pessoa pode se dizer apóstolo. Mas quando você... Por isso que a gente preza pela igreja... Desculpa. Por isso que a gente preza que a igreja seja uma igreja bíblica. O que quer dizer ser uma igreja bíblica? Que ela acha bases bíblicas para suas práticas. Entende? Então, existe muita base bíblica sustentando de que aquele grupo de 12 homens que andaram com Jesus eram os apóstolos. E a maior prova disso é que quando um ficou faltando, Judas, eles viram a necessidade de escolher um substituto. E as credenciais, as condições para escolher esse substituto era alguém que tivesse andado com eles desde o começo. Aí eles foram e escolheram Matias. Então, perceba que é um grupo fechado. A única exceção que você vai ter a esse grupo é Paulo. Algumas pessoas querem empurrar Barnabé aí no meio, né? Mas não tem muita base. Mas a única pessoa que ele diz, eu sou um apóstolo fora de tempo, nem sou considerado ser chamado digno de apóstolo. Mas foi Jesus que me chamou, não foi eu que quis ser. Então, quando as pessoas se intitulam de apóstolo, bispo, bispo primaz, né, cardeal, tá bom, vai lá e te chama de papa também. Tá, mas quais são a autoridade? Você se baseia isso em que autoridade para se chamar de apóstolo? Aí, quando a gente vai dar uma olhada no Novo Testamento, você percebe que era um grupo fechado. Era o grupo que Jesus chamou, treinou e enviou para fazer discípulos. Os discípulos deles
eram presbíteros, alguns foram chamados de bispos, mas nunca de apóstolos. Não é? Bem, a Igreja Católica pegou um outro viés aí, né? Ok? Ok, Bill, ok. Então, assim, a base da, assim, a chave para essa questão é a gente tem que ser bíblico nessas questões. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Okay? Então, a última pergunta, antes de 2 minutos, rapidinho, prometo. Eu sei que às vezes eu falo muito. A última pergunta é esta aqui. O pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Que pecado é esse? E como assim não tem perdão? Quando você olha a passagem lá de Atos, Mateus 12, você observa que Jesus estava se defendendo, eu ia dizer uma briga, né? Mas briga não é uma boa palavra, não. Mas ele estava numa disputa, vou usar uma palavra mais educada, uma celeuma, não é? Com os religiosos, que haviam acusado ele de não fazer milagres pelo poder de Deus, mas pelo poder do diabo. Então, Jesus disse, olha, o que vocês acabaram de falar foi uma blasfêmia, porque eu faço os milagres que eu faço pelo poder do Espírito Santo. E se você blasfema contra o Espírito Santo, você está cometendo um pecado que vai lhe impedir de receber o perdão. Olha o que ele diz no versículo 32. Se alguém disser alguma palavra, e a palavra aí, no caso, é uma blasfêmia, contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir, nem no futuro. Ué, por que alguém falando alguma coisa contra o Espírito, não tem perdão? Ok, é uma passagem difícil, tá certo, gente? Mais à frente, versículo 34 e 35, ele vai, ainda conversando com esse grupo de religiosos, ele vai dizer, raça de víboras. Olha que chapuletado, né? Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Como assim eles eram maus? Porque a boca fala do que está cheio do coração. O coração deles era mau. Por isso que ele falava coisas más. E quais foram as coisas más que eles falaram? A blasfêmia contra o Espírito. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas. Ou seja, o tesouro aqui é o coração. Mas a pessoa má tira do mau tesouro coisas más. O coração mau vai falar coisas más. Por isso que eles falaram coisas más contra o Espírito Santo. Eles blasfemaram contra o Espírito. Aí a pergunta, por que não tem perdão? Por que não tem perdão? Essa é a pergunta, né? Existem muitas interpretações. Quando eu estudei sobre esse assunto, foi durante a faculdade, né? Quando eu estudei sobre esse assunto, a interpretação que mais me satisfez foi uma que, se não me falha a memória, foi desenvolvida por Agostinho, né? Agostinho de Hipona, ali do norte da África. Agostinho acreditava que o pecado da blasfêmia contra o Espírito não tem perdão, porque o Espírito é o instrumento de perdão para o homem. Quando você nega o instrumento de perdão, você está se condenando. Porque não é o Espírito que convence o homem do pecado. Então, se você rejeita o Espírito, pecando contra o Espírito, você está se autocondenando, você está jogando fora a sua última tábua da salvação, né? Assim por dizer. Então, o Espírito, ele tem uma participação direta na nossa conversão. Note que é ele que convence a gente do pecado, é ele que passa a habitar em nós quando nos somos batizados,
E é ele que participa do nosso processo de santificação. Quando alguém, antes de se converter, já peca contra o Espírito, ela está cometendo um pecado que não tem perdão. Ou seja, é o cara que está no mar, alto mar, a guarda costeira chega, joga uma boia, ele rasga a boia e joga fora. Ué, ele não quer ser salvo. Não é? Porque o Espírito é aquela boia. Paulo diz uma palavra interessante em Tito. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Senhor, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar, interessante que ele usa a palavra lavar aqui, não é? Nos remete ao batismo, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, né? Se referindo lá ao batismo com o Espírito, né? Que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, Deus nos salva mediante o lavar regenerador e renovador. Se alguém peca contra o Espírito, ela está automaticamente jogando fora o instrumento de salvação, de perdão. Ok? Bill. Então, essa é a interpretação que me satisfez quando eu estudei a questão há um tempo atrás. Bill. Oi. Eu não sei se eu entendi muito bem o que seria o blasfemar contra o Espírito. Seria como ser um pouco mais específico? Boa pergunta. Eu acho que quando você olha o que os religiosos judeus estavam dizendo contra Jesus, blasfêmia é quando você fala qualquer coisa irreverente, inclui um palavrão, contra uma divindade. Entende? É quando você fala qualquer coisa desrespeitosa e qualquer coisa insolente. Estou pensando nos adjetivos aqui, Noah. Contra a divindade. Isso é uma blasfêmia. Por exemplo, quando Jesus se disse Deus, os judeus entenderam que isso é uma blasfêmia. Por quê? Porque Deus não é homem. Deus não é homem. Deus é completamente Deus. Então, quando um homem se dizia ser Deus, era apenas uma frase simples, né? Ele estava falando alguma coisa contra a divindade, que era uma blasfêmia. Na cabeça dos judeus, Deus era completamente diferente do ser humano. Mas eles não conseguiam conceber que Jesus estava em forma humana. Então, eles tinham um problema de interpretação, mas eles classificaram isso como blasfêmia. Cuidado. De certa forma, porque ele é um Deus. Ele é Deus. Qual foi a pergunta de Dara, Bíblia? Compartilha aí pra gente, que deu para escutar direito. Ela disse, quando alguém fala uma blasfêmia contra o Espírito, ele está blasfemando contra Deus. Sim, porque o Espírito é Deus. Certo. Né? Ô, Bill, assim, com sinceridade, eu não sei se outras pessoas têm outras dúvidas sobre esse ponto. Se ninguém tiver mais, assim, então eu vou tirar as minhas dúvidas pessoalmente com você. Mas, assim, eu tenho algumas dúvidas, né? Mas, por causa da hora, não dá para tirar. Eu não sei se outras pessoas têm, mas, por exemplo, eu fico pensando... eu vejo Paulo, por exemplo... não acreditando em Jesus e perseguindo cristão. Ali chegou um momento que queria, até segurou as roupas de pessoas para apedrejar Estevão, enfim. E vejo Paulo depois pregando a palavra de Jesus. Então, eu vejo Paulo, naquele momento, de certa forma, blasfemando, né? Não acreditando e até... Mas note bem, Rodolfo, blasfêmia é um pecado, como a gente vê em Mateus 12, com as palavras.
Porque palavras são coisas que vêm do coração. Entendi. A gente não tem provas de que Paulo blasfemou. Então todo mundo assim, então não tem condições de arrependimento, alguém se arrepender ou sei lá, não, enfim, é por causa da hora Sim. Algumas pessoas estão dizendo no chat aqui que querem outra aula. Querem mais outra aula para encerrar o assunto, né? Mas não sei se você tem disponibilidade, não sei se outras pessoas, né, tem dúvida nesse sentido, mas é porque eu fico pensando, poxa, a pessoa blasfemou no momento, sei lá, um ateu, não sei, alguém, e aí falou, não tem mais perdão, não pode se arrepender mais, não é algo complicado. Para mim, pelo menos, eu vejo... Mas veja só, o ponto que Agostinho faz é o seguinte, no momento que você rejeita com as suas próprias palavras, com a sua própria boca, o instrumento de salvação, que é o Espírito, você não tem perdão. Ô, Bill, eu acho também que tem mais força quando você entende o que é esse espírito, no caso. Digamos, eu não posso rejeitar aquilo que eu não sei o que é, mas a partir do momento que eu sei o que é e rejeito, eu acho que tem outra força também, né? Sim, sem dúvida. Ô, Bill, por causa da hora. O seu ponto é válido porque eram religiosos que acreditavam no Espírito Santo. Né? Acreditavam no Espírito Santo. Ok. Por causa da hora, enfim. Você poderia dar uma continuidade próximo domingo sobre essa temática, só para a gente saber sua disponibilidade, né? Porque algumas pessoas aqui no pessoal no chat estão dizendo que gostaria, estou vendo que tem algumas dúvidas, alguns comentários também. Você pode? Deixa eu consultar aqui a família, Rodolfo, e até amanhã eu te dou uma resposta para você falar para o pessoal se a gente pode ser esse domingo agora ou não. Certo, tá bem. Certo? A gente conversa e se organiza. Se não for, aí a gente fica marcado para ter um próximo, não é isso? Deus permita. Amém. Estou à disposição para ajudar no que for possível. Eu coloquei aqui no chat o meu e-mail. Né? Certo. Ou, se você preferir, não é o WhatsApp. Então, assim, essas questões são interessantes, não é? Porque é um assunto delicado, né? E a gente está cercado de igrejas pentecostais que dão uma ênfase muito grande ao assunto, né? E às vezes a gente pode ir para um outro extremo, que é não falar sobre o assunto, né? Não tocar no assunto, quando é um assunto tão importante. Beleza. Obrigado, povo. Fiquem com Deus. Até próximo domingo, se Deus quiser. Boa semana para todos. Tchau, tchau.